Olá! Agora vamos para mais uma aula de Química, falando agora dos sistemas. E o que é um sistema? Simples. É uma porção limitada de matéria que é isolada do resto do universo para estudo. Aí, do ponto de vista microscópico, nós podemos classificar os sistemas como sendo uma substância pura ou uma mistura. Vamos lá comigo. Veja só. Substância pura é quando o sistema vai apresentar temperaturas de fusão, que é a temperatura para derreter, temperatura de ebulição, que é a temperatura para ferver, e a densidade, que é a relação da massa sobre o volume, constantes. E ainda mais, é formado por moléculas iguais. Olha só um exemplo abaixo. Imagine um copo com água, que eu digo que é a substância pura água. Então, é formada apenas somente por moléculas de água. Você percebe aí que é formado por esse conjuntinho de átomos. Esse conjunto de átomos, esse grupamento de átomos, eu chamo de molécula. Observe que nós temos o átomo vermelho, que é o átomo de oxigênio, e o átomo branquinho, que são os átomos de hidrogênio. Então, a união de dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio dá para a gente aí a molécula da água. E a reunião dessas moléculas de água fornece para a gente o que nós chamamos de substância pura ou somente substância. Você percebe aí do lado direito as propriedades da substância água. A fórmula química dela é H2O. Observe que os elementos são representados por símbolos e as substâncias são representadas por molécula. Observe que o H2O representa, informa que as moléculas que compõem a substância é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A sua temperatura de fusão, ou o ponto de fusão, é 0 graus e o de ebulição é 100 graus, tudo a nível do mar, não é verdade? Onde a pressão atmosférica vale 1 atm. E a densidade é 1 gramas por centímetros cúbicos. Observe que essas 4 propriedades só têm a substância água. Está vendo? Por isso que tem propriedades fixas e bem determinadas. Tranquilo? E podemos classificar ainda as substâncias como sendo simples ou compostas. E essa classificação está relacionada com a fórmula da substância. Quando na fórmula só tem apenas um tipo de átomo, ou seja, elementos iguais, observe na fórmula química O2. Na fórmula química O2, nós só temos apenas átomos de oxigênio. Está vendo? Apenas uma letrinha maiúscula, substância simples. Já desse outro lado, você percebe que a molécula da água é formada por elementos diferentes. Você tem aqui o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. Está vendo? Perfeito, né? Por isso que ela é composta, formada por mais de um tipo de elemento. Legal, né? Olha só. E os sistemas podem ser também misturas, se as propriedades forem variáveis. Temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade são variáveis. O ponto de fusão é o mesmo que temperatura de ebulição, constante, né? E o ponto de ebulição é o mesmo que temperatura de ebulição constante. Porém, as misturas, tanto a fusão quanto a ebulição e a densidade são variáveis, porque essas propriedades dependem de quem? Da quantidade das substâncias ali presentes, tá bom? E claro, não são formados, não são representados por moléculas, ou melhor, por fórmula química, porque são formados por moléculas diferentes. Olha o exemplo aqui abaixo. Você tem essa molécula aqui, que é a molécula da amônia, onde esse átomo que está em azul representa o átomo de nitrogênio. Esses outros menores estão representando os átomos de hidrogênio. Essa outra molécula que está em vermelho, nós temos aí a molécula do gás oxigênio, onde os átomos vermelhos estão representando os átomos de oxigênio. Tranquilo, meus amiguinhos? Muito bem, então você tem a reunião de duas
moléculas. Observe que você tem aqui uma substância que é composta, a amônia, porque é formada por mais de um tipo de elemento, e o oxigênio aqui formado por apenas um átomo de oxigênio, substância simples. Do ponto de vista macroscópico, do que nós podemos enxergar, as substâncias, ou melhor, os sistemas, eles podem ser sistema homogêneo ou heterogêneo. Quando é que nós temos um sistema dito homogêneo? Simples. Ele é dito homogêneo quando ele apresenta um aspecto, tá certo? Contínuo, um aspecto uniforme. Ou seja, apresenta uma única fase, porque fase é tudo aquilo que a gente pode enxergar no sistema. Você percebe que a água aqui ela apresenta um aspecto uniforme por toda a extensão do sistema. Mesma coisa acontece para a água mineral. Você não consegue verificar os componentes que formam a água mineral, já que a água mineral é uma mistura. Não é verdade? Só que é uma mistura homogênea. E aqui nós temos uma substância pura, caracterizando um sistema homogêneo. Muito bem. Agora, no caso do sistema heterogêneo, apresenta um aspecto descontínuo, um aspecto não uniforme. Tranquilo? Muito bem. Veja só o seguinte, com relação às substâncias puras, para que elas formem um sistema heterogêneo, é necessário que elas se encontrem em mais de um estado físico. Observe aqui que você tem a água sólida, que é o gelo, e no caso aqui a água líquida, a água em dois estados físicos diferentes. Claro que isso não é uma mistura, porque o gelo é água sólida e esse líquido aí que vocês estão vendo é óbvio que é a água. Então você percebe que você tem um único componente. Se é formado por apenas um único componente, é uma substância pura, porém em estados físicos diferentes, o que vai caracterizar um sistema heterogêneo. Já do lado direito, nós temos realmente uma mistura, tá certo? Uma mistura que é composta por óleo, que está em cima, por apresentar uma menor densidade, tá certo? E a água que está embaixo, porque apresenta uma densidade maior. Quem apresenta menor densidade tende a boiar naquele que apresenta maior densidade. Beleza, meus amiguinhos? Tudo tranquilo? Então, prosseguindo aí, os gráficos de mudança de estado físico. Observe que uma substância pura, ela tem essa característica desse gráfico. Observe que a temperatura de fusão dela é constante. CTE, vou abreviar, constante, não varia. Tá vendo? É o que nós chamamos de ponto de fusão. Já a temperatura de ebulição também é constante. Tá vendo? É o que nós chamamos de ponto de ebulição. Já as misturas, tanto a fusão quanto a ebulição são variáveis. Você perceba aqui no gráfico que para a fusão, por exemplo, você tem um início, uma temperatura de início e uma temperatura para o final. Mesma coisa é para a ebulição. Você tem uma temperatura para o início e uma temperatura para o final. Ok, pessoal? Ficamos por aqui com essa aulinha de sistemas e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau!